Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui aos testes com robot, né? Uma coisa muito legal que a gente pode fazer é o seguinte: a gente testa geralmente o robot, né, localmente, né? Então eu tenho aqui um diretório com vários cenários do robot, né? Eu executo aqui o robot cenário 1, ele vai executar ok na minha máquina, né? Estou fazendo aqui um teste numa página de login, né? Ele está colocando ali os campos vazios, né? Para poder verificar se a página está respondendo, tá? O código dos testes estão aqui, né? Aqui está o cenário, mas ele está aqui com os keywords, né? Do teste. Então, campo vazio, eu não estou passando nem os campos, né? Para ele não preencher. Ele vai esperar aqui uns segundos, clica no elemento do botão, né? Espera mais um tempinho para poder verificar que os dados, né? O botão esteja visível, os dados né, estejam visíveis, e o elemento, quando estiver está visível, ele dá o que eu espero aqui, que os dados vazios apareça a mensagem que o e-mail e a senha são obrigatórios. Então aparece essa mensagem, os campos estão vazios, o resultado dá positivo, ok? Só que esses testes aqui a gente roda localmente, né? Então o cenário 2, o cenário 2 vai fazer? O cenário 2 seria e-mail válido, mas a senha inválida, né? Então, senha válida, e-mail válido, mas a senha inválida. Então ele vai fazer todo o processo aqui de preencher o e-mail correto, mas a senha vai estar incorreta, ele vai apresentar lá a mensagem de erros de dados errados, né? O e-mail e a senha são inválidos, ok? É esperado que apareça essa mensagem na tela, então ele dá possível. E assim por diante, rodar o cenário 3, repara que todos eles estão funcionando, né? O cenário 3, ele inseriu o e-mail inválido, mas a senha inválida é o inverso, né? Então, ele vai mostrar aqui o e-mail inválido, mas a senha válida. Aqui eu tirei o arroba, né, do e-mail, mas eu passei uma senha válida. Então, ele vai dar a mesma mensagem de erro, ok? O quarto cenário inseriu o e-mail e a senha inválida dos dois campos errados, né? Ambos inválidos. Então passei aqui sem o arroba e com a senha errada. Eu espero que venha com a informação, né, de que precisa ser correto. E a 5 que ambos são válidos, né? Tanto o e-mail quanto a senha, então ele vai validar. O validar dele verificar se a página seguinte tem o texto no H1 chamado bem-vindo, né? Então, se ele tiver isso na página seguinte, ele vai me dar positivo nesse teste. Mas esses testes eu estou rodando localmente, quer dizer, alguém está responsável ali pela página de login, está construindo a página de login, está construindo os acessos, os links, mexendo na imagem, no front-end da página. Aí toda vez que a pessoa, olha, fiz uma mexida lá, testa aí. Fiz uma mexida lá, testa aí. Fiz uma mexida para saber se quebrou ou não, eu tenho que vir aqui e executar o teste para poder ver se está funcionando ou não. Os campos teve alguma alteração lá na parte do front-end, né? Da estrutura do front-end. Mas existe uma forma de fazer isso automaticamente, né? Toda vez que o desenvolvedor fizer a alteração na página e fizer um push ali da atualização que ele fez, o pull request, a gente tem como colocar isso automaticamente no GitHub, né? Então eu tenho uma opção aqui, se eu abrir aqui o GitHub, dentro do projeto, né? Vou abrir aqui o repositório desse projeto, eu tenho como criar aqui uma action,
né? O que a Action faz? Ele vai fazer todo um processo automatizado de executar uma tarefa. Então, qual vai ser essa tarefa, né? Ele tem aqui, dentro do CI, né, a gente precisa criar um arquivo chamado, um diretório primeiro, um ponto .github, né, barra workflows, e dentro desse workflows a gente coloca uma instrução. Essa instrução aqui, ela vai fazer o seguinte, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o deploy da página. Fez uma alteração ali no front-end, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o deploy para o Pages, né? O Pages é uma opção que tem dentro do GitHub para você criar uma página estática. Ele só funciona estaticamente, né? Ele não tem nada dinâmico, ele não consegue acessar um banco de dados, por exemplo, mas ele consegue fazer isso. Ele consegue servir para a gente uma página. Então, se eu vier aqui nas Actions, ele justamente cria uma página para a gente, passa aqui um link, e esse link está lá funcionando para a gente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Pages para subir essa página para a gente, né, dentro do GitHub, e depois que fizer essa subida, eu vou fazer o teste nessa página, né? Então, ele vai fazer isso tudo automaticamente. Quer dizer, eu faço o trabalho todo ali de construção do teste, mas quem executa esse teste é o próprio GitHub, tá ok? Então, na parte de jobs tem o deploy. O deploy eu vou subir essa página, né? Então ele vai fazer o deploy para o GitHub Pages, né? Ele vai usar aqui o Ubuntu para poder servir como base para fazer esse trabalho, né? O checkout vai fazer a importação dos dados do meu repositório para dentro dessa imagem com Ubuntu, ok? Aqui ele faz o setup do Pages, vai fazer o upload do Artifactory, né? E aqui, aqui eu passo que ele faz o deployment pro GitHub Pages, o deploy page V4. Então, esse processo é bem tranquilo, é bem simples, né? Ele faz esse processo todo aqui utilizando essas funções, tá? Depois que ele fez esse deploy que está funcionando a página, eu vou entrar com o processo de testes, né? Então, eu coloquei o nome aqui, login testes, ele vai fazer a mesma coisa, subir uma imagem lá com Ubuntu, mas eu preciso que o deploy seja realizado com sucesso. Foi realizado com sucesso, então aí eu vou executar esse processo aqui, né? Os passos, os steps são o checkout, utilizar aquela importação dos arquivos para dentro do GitHub, né? Ele vai fazer o setup do Python para poder rodar o Robot Framework para fazer a instalação. Aqui eu entro com o processo de instalação das dependências, né? Instalação tanto do Robot quanto do Selenium Library aqui também. E aqui no último passo eu faço a execução do teste dos cenários. Os scripts de teste estão onde? Dentro da pasta testes, pasta login. Aqui, pastas teste, login. Então, tudo que tiver dentro da pasta teste, login, ele vai executar, né? Aqui eu estou com um suíte de testes que ele coloca todos os testes em um único cenário, né? Ele vai executar todos de uma forma só. Mas a princípio é para executar esse ciclo aqui, se for o caso eu tiro o switch daqui de dentro, tá? Então tá tudo certinho. Aqui tem uma lista, coloquei um help aqui para poder lembrar dos comandos, né? Se eu quiser executar somente o cenário 1, eu executo dessa forma. Se eu quiser executar todos os cenários que estão dentro da pasta login, eu rodo assim, tá? Eu posso rodar dessa forma aqui também, cenário 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele roda, né? E eu posso rodar o switch com todos os testes do que está ali dentro, tá? Então, fiz essa alteração, ele está executando, né? Então, como é que a gente faz? Eu fiz umas alterações aqui, eu vou comitar essas alterações, né? Criando o switch test, tá? Vou comitar aqui, eu estou usando aqui uma branch de deploy, né?
está no deploy. Então aqui dentro do GitHub, ele vai pedir aqui, ó, já apareceu aqui que eu fiz o deploy lá, fiz a alteração. Opa, eu vou criar um pull request, né? Vou criar o pull request. Aqui eu vou mergear, eu já sei o que foi alterado, né? Então já vou mergear aqui. Mas se fosse uma outra pessoa do time, teria que fazer uma análise, né? E aqui na Actions, ele vai aparecer aqui, ó, o que eu fiz agora. Né? Então ele tem aqui o deploy do pages, que ele está deployando a página, é o primeiro step lá do nosso CI. Ó, deploy para pages, tá? Ele está fazendo deploy para pages. O endereço esse daqui está funcionando? Está funcionando. E agora ele vai partir para os testes. Então aqui dentro dos testes, ele vai instalar as dependências, vai fazer todo o processo que a gente faria manualmente, né? Vai estar rodando o teste aqui. O cenário 1. Ele vai rodar os testes dentro dessa imagem com Ubuntu, né? O cenário 1 passou, vai fazer o cenário 2. É como se eu estivesse usando um outro computador, né? Exportei todos os dados que eu tenho da minha máquina para esse computador e esse computador que está executando essa tarefa automaticamente. O único processo que eu tenho que fazer é fazer o pull request, né? Com as alterações. E toda vez que fizer o pull request, ele vai fazer esse teste. Se falhar, eu recebo no e-mail dizendo, olha, o teste lá falhou, tem que ir lá ver o que aconteceu, entendeu? Aí isso automatiza o trabalho, né? Você não precisa ficar toda hora. Olha, eu fiz testes, faz dá um git pull aí para poder atualizar o projeto na tua máquina e agora roda o teste novamente. Então, só automatiza, né? Então, o teste 5 todo passou, né? Não teve nenhuma falha, todos eles passaram. Aí ele tá fazendo aqui o switch também, né? Todos os testes que estão dentro da pasta login, ele vai executar, inclusive o switch. Posso tirar esses daqui também, deixar só o switch, mas aqui é bom para você ver qual o cenário que está executando, embora ele tenha descrição aqui, mas você trabalha somente no arquivo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, passou. Passou todos os testes, já 10 testes, né? Porque foram 5 cenários aqui, 5 do switch. Passou, aqui também tem uns 5 cenários que estão repetidos. Então passou os 10 testes e o teste. Então o processo ele aparece lá pra gente verdinho no repositório. Aqui tem um verdinho, tá vendo que ele passou com sucesso, né? Ele mostra que todos os testes foram realizados no repositório, todos os steps do CI foram executados. Aqui o verdinho com sucesso, tá? Então aí fica muito mais fácil de você fazer o teste, criar um teste, né, e fazer ele de forma automatizada. Aqui eu coloquei uns passos, né, as etapas para configurar o CI, criar o repositório no GitHub, clonar ele localmente, né, fazer um fork, criar uma branch para o CI, aqui você sempre cria as branches para poder organizar, aplicar continuous integration dentro do projeto, né, configurar o ambiente de desenvolvimento, que é a página de login, instalar as dependências do Robot, né? Criar os testes automatizados com o Robot, depois criar uma branch chamada CI, que irá executar os testes do Robot. Isso é feito gradativo, né? Primeiro eu fiz o deploy do Pages, depois que fiz todo o processo do Pages, com o CI, aí eu faço o teste do deploy, né?
configurar o deploy automaticamente do Pages via GitHub Actions, né? Faz todo o processo. Realizar os testes com GitHub Pages, né? Que ele executou lá, ele mostrou para a gente que a página está no ar. A criação do README, né? Com as instruções do projeto. Subir todas as mudanças para o repositório remoto, foi o que a gente fez, deu push ali, né? Fazer o merge das brands, né? Para a brand principal. E monitorar os builds para saber se o deploy foi realizado com sucesso. E por último, verificar a integridade do CI/CD e corrigir eventuais falhas, né? Claro que esse processo parece que foi simples, mas eu tive que rodar aqui nas Actions, ele mostra a quantidade de 46 testes que eu realizei para poder dar o sucesso no final. Não é um instalar de dedos que resolve, né? Então, houve falhas, eu fui corrigindo até chegar nessa quantidade de testes que funcionou, está perfeito, né? Isso faz parte do processo. Então, mas está funcionando, está tudo direitinho. Estou com o sinal verdinho lá no repositório que funcionou. Então, o desenvolvedor agora vai fazer o que precisar lá, se mexer alguma coisa no teste, no HTML, no CSS, tiver alguma alteração que vá mexer na estrutura, vai rodar o teste e vai falhar. Eu vou saber que a alteração falhou. Aí, dependendo do requisito, olha, precisei fazer essa alteração por causa disso. Então, vou ter que mexer no teste para poder dar o aceite lá nas modificações, né? Mas o importante é que o projeto sempre esteja com sucesso, tá ok? Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.